Então, por que que a gente resolveu começar essa conversa transpessoal e sistêmica? E talvez pareça um termo muito complexo de ser compreendido. Transpessoal, sistêmico, o que que é esse negócio? O que que é? O que que acontece? Então a gente queria trazer um pouquinho para vocês, né, o significado da terapia transpessoal sistêmica. Primeiro é importante dizer que ela é uma abordagem terapêutica que foi organizada por Jordan. Então, a TTS, ela vai sintetizar várias correntes filosóficas, científicas e psicológicas. Então, a ideia da TTS, e quem faz o curso percebe isso, é que ela, na verdade, ela faz uma mescla, né? Ela mexe com todas essas dinâmicas. E se a gente for ter uma... O que, que seria esse olhar transpessoal? Depois a gente vai ter a oportunidade de mergulhar mais profundamente nisso, mas é um olhar que não se limita a esse aqui, a esse espaço pequeno, mas é entender que nós transcendemos, no sentido de que, na verdade, tudo que existe, né, todos os seres, a natureza, as pessoas que estão lá em outra parte do universo, tudo isso está ligado. Então, se a gente for pensar um pouco nos países em guerra, aquele sofrimento nos alcança. O sofrimento daquelas pessoas nos atinge. O olhar transpessoal é um olhar que olha além das próprias questões individuais e familiares. Ele vai além. Ele é como se nós fôssemos, né, um conjunto de sistemas. Então, nós estamos ligados a tudo isso. Fora isso, é legal a gente pensar que dentro da dinâmica da TTS, nós nos vemos como corpo, mente e energia ou espiritualidade, como você preferir. Então, a gente precisa cuidar de todas as nossas dimensões para que verdadeiramente nós estejamos em equilíbrio. E o sistêmico, o Guga já explicou um pouquinho, falando ali das constelações, né? Que tem essa visão sistêmica, que de certa maneira é compreendermos que também assim como nós somos múltiplos, nós temos várias personas, né? Depois a gente trabalha um pouquinho essa dinâmica aqui com vocês, mas nós também estamos em diversos sistemas. Nós não temos só o sistema familiar. Às vezes algumas pessoas, né, quando ouvem falar da constelação familiar, é um sistema. A constelação familiar, ela vai se preocupar com as dinâmicas do sistema familiar. Então, como o Guga está trazendo, apresentando aqui as ordens do amor de Bert Hellinger, elas se relacionam a esse sistema que é o sistema familiar. Não tem como você expandir o sistema familiar e levar as dinâmicas, né, dessa constelação familiar para as questões organizacionais, porque ali é um outro sistema. E assim nós temos vários sistemas, né? Então é importante a gente entender e ter esse olhar que nós estamos em diversos lugares e cada lugar pede de nós uma atitude, um jeito, uma forma de se comportar, de agir. É interessante, como o Guga trouxe um pouco, e a TTS é isso, é esse mergulhar em vários lugares. A gente chama, né, esses vários papéis que a gente ocupa, às vezes, de máscaras. Só que na linguagem popular, né, digamos assim, no senso comum, máscara não é algo muito positivo, porque máscara é fulano é mascarado, né? Está vestindo usando uma máscara. Então, só para ajudar você a entender que aqui pra gente, na nossa conversa, no nosso podcast, no nosso bate-papo, máscara não tem esse sentido que tem para o senso comum. Quando a gente diz da importância de rodar as máscaras é que não adianta, enquanto mãe, eu vou pegar as minhas personas, as minhas máscaras aqui. Lilian mãe não é a mesma Lilian professora, que não é a mesma Lilian esposa, que não é a mesma Lilian mulher. Eu sou várias, eu sou multi. E por que é importante entender que eu tenho essas questões e essa variedade? Para entender que eu, dentro daquela dinâmica, sim, eu posso fazer diferente. É óbvio que às vezes, e é uma questão que a gente vai organizando interiormente, às vezes a Lilian mãe é muito rígida, às vezes a Lilian mãe está precisando de alguns ajustes, às vezes a Lilian trabalhadora, professora, é muito mais paciente com seus alunos do que a Lilian mãe com seus filhos. E não faz muito sentido algumas coisas. Então a gente precisa olhar.
E aí, claro, é uma outra dinâmica que eu gosto muito, né? Que de certa maneira aquece meu coração, deixa meus olhinhos brilhando e me deixa feliz. É esse olhar também para mulheres mães, né? Dentro do meu sentido de vida, dentro do meu propósito, o meu olhar para esse lugar, esse é um lugar que me atrai. Por isso que a terapia transpessoal sistêmica fez tanto sentido para mim. Então, deu para entender um pouco o transpessoal e o sistêmico. Mas dentro da dinâmica da nossa abordagem, a gente, né, Jordan foi organizando para a gente entender melhor como que a gente poderia chegar nas pessoas, atender essas pessoas e qual é, digamos assim, né? Ah, sei lá, nossa, eu achei tão interessante. O que que faz? O que que é o TTS? Como trabalha? Vamos ver um pouquinho como é isso. Exatamente. E nesse sentido, a gente parte de uma das nossas linhas, né, de atuação é encontrar as experiências não assimiladas, carinhosamente por nós TTS chamadas de enas, né? E essas enas, elas podem ser encontradas, de acordo com a sistemática de Jordan, em 6 locais, que a gente chama de zonas macro. E essas zonas são a intrauterina, ela também pode ser a zona pós-parto, zona de antepassados, zona multidimensional, zona invasora e zona de religação. Então é muito comum a gente receber a pessoa dentro do consultório e ali naquela escuta muito atenta, muito ativa que a gente chama, a gente entender um pouquinho da história dela e naquele momento ali que ela está falando, ela solta para a gente a dor dela. E quando a gente entende isso, a gente vai procurar compreender aonde está essa experiência que ela não assimilou. Aonde deu início o trauma daquela pessoa, né? E eu estava tentando arrumar uma forma de explicar trauma para as pessoas. E aí, fazendo os meus trabalhos domésticos, que eu ajudo muito lá em casa, certa feita eu machuquei os meus dedos e por ter machucado os meus dedos, eu precisei colocar uma luva para poder lavar a roupa, né? E eu falei assim, tá aí, olha o que é o trauma. O trauma é aquela luva. Vocês já fizeram essa experiência? Façam essa experiência. Mas não é aquela luva de látex, não. Aquela luva grossinha. Você consegue fazer absolutamente tudo, mas você perde a sensibilidade. Olha só. Então, por exemplo, você está esfregando, você não sabe se esfregou direito, você não sabe se tem sabão em toda a roupa, você não sabe se você chegou em todos os cantos. Porque a luva, ou seja, o trauma, ele acaba tirando de nós a sensibilidade. E aí o que o remédio faz, né? Se a gente for trazer a questão do remédio. Por alguns instantes é como se o remédio fizesse com que a gente não sentisse a luva. Então a gente volta a ter uma certa sensibilidade, mas a luva continua lá, o trauma continua lá. Então por isso que muitas vezes não é só o medicamento que é necessário. A gente muitas vezes precisa entender o que levou a pessoa àquela situação, àquela dor, aquele trauma, né? E aí sim, ou seja, o que colocou a luva naquela pessoa? E aí quando eu descubro o que colocou a luva, aí junto com a pessoa, porque o terapeuta ele faz um trabalho de conscientizar, olha, você tem uma luva, né? Olha, o seu trauma está aqui. Aí o terapeuta vai ajudar essa pessoa a remover essa luva. E lógico que nesse processo existem uma série de coisas acontecendo. Por quê? Porque você vai voltar a ter sua mão livre novamente. Você vai voltar a viver a sua vida, mas agora sem o trauma. Mas a depender da quantidade de dias ou de anos, e às vezes são muitos anos, que você viveu sobre a perspectiva da luva, sobre as perspectivas do trauma, o seu corpo vai querer que você volte a todo instante para aquele lugar que você ficou. E aí é muito importante a gente entender, né, e a gente chama isso na TTS de crise de cura. A gente entender que a gente vai passar por um momento que é como se tudo tivesse piorado. Aí você até, muitas vezes as pessoas até falam assim, essa terapia de vocês, ela não serve não. Por quê? Porque piorou. Aí a gente tem um texto que o Jordan elaborou e a gente encaminha o texto.
Normalmente, quando a gente encaminha esse texto para a pessoa ela já manda a resposta e fala assim, pronto, vamos agendar a próxima sessão. Né? Então, é muito interessante ver que o processo ele foi muito bem estruturado. Então, a gente consegue ir resolvendo essas questões, a gente consegue ir identificando, a gente consegue ir dissociando a pessoa da luva, do trauma. E quando a pessoa ela é dissociada desse trauma, ela então começa a ter uma nova forma de rodar a sua vida. Né? E uma coisa muito interessante que a gente fala, né? E é da questão de comparar esse processo com o celular. Né? Então, veja, o que é o celular? O celular aqui fixo é o nosso corpo. Só que o que acontece? O nosso corpo ele tem o quê? O nosso corpo ele pode ter vários apps, vários aplicativos. Né? E esses aplicativos, então, muitos desses aplicativos, a gente já recebe da nossa mãe, do nosso pai. Então, tem coisas que a gente recebe dos nossos antepassados e que a gente nem está, muitas vezes, sabendo disso. E a gente vai responder na vida de acordo com cada um desses apps que estão aqui. Só que, veja, se eu não tiver energia, o meu celular vai funcionar? Não. Né? Então, aí a gente fala assim, mas eu não acredito muito nesse negócio de energia, Gustavo. Aqui é o exemplo. O celular funciona sem energia? Não. E se quebrar meu celular? Os meus programas, se eu comprar um outro celular, o que vai acontecer? Eu vou conseguir reaver todos os meus programas. Não é verdade? Ou se eu consertar também. Muitas vezes o que a gente faz é pegar esses programas que são disfuncionais para a pessoa. E ao entender aonde aquela disfuncionalidade ela ocorreu, a gente corrige aquele programa e aí a pessoa então é como se fosse uma atualização do app. E aí quando a gente atualiza aquele app, a pessoa tem uma nova forma de rodar na vida. E isso é incrível. E essa dinâmica das experiências não assimiladas é interessante porque muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, elas estão num nível de inconsciência. Nós nem nos damos conta. Nós estamos, e é real, né? Nós estamos num automatismo na atualidade tão preocupante que nós não nos percebemos de quantos aplicativos, às vezes, nós nem precisaríamos. É claro que alguns aplicativos a gente pode simplesmente mandar para a lixeira. E outros a gente tem que mandar para a nuvem, porque existem alguns aplicativos, né, que nos fazem, que nos compõem algumas questões que faz a pessoa que é você e a pessoa que sou eu. Mas alguns aplicativos estão necessitando de um olhar para que a gente tire ele de um lugar de destaque, porque às vezes o lugar de destaque desse aplicativo não está nos permitindo fluir, não está nos permitindo viver, né? E por que então as experiências não assimiladas, que carinhosamente nós chamamos Zena, elas precisam ser resolvidas? Porque senão você vai ter a sensação de que você está patinando. É quando a gente ouve das pessoas, mas eu entendo, mas não muda, tá do mesmo jeito. Claro, não basta entender. É necessário que o conhecimento chegue, que ao chegar transforme, e transformando a gente tem a possibilidade de alterar alguns programas. E vamos ser bem sinceros, se você estiver com uma aba muito cheia, não tem espaço para novidade. E não tendo espaço para novidade, você não vai conseguir fazer com que o novo que você quer chegue até você. Então, é necessário olhar, é necessário trabalhar. Ô Lilian, mas por que tem esse negócio de localizar? Gente, um bicho-papão só é bicho-papão quando ele não tem cara nem nome. Quando a gente dá nome para isso, quando a gente consegue localizar, a gente tem uma grande possibilidade de resolver. Vamos dar um exemplo simples, né? Eu tenho um padrão, o famoso dedo podre. Eu tenho dedo podre, né? É um padrão de repetição. De onde vem, né, a expressão dedo podre? Todas as escolhas de relacionamentos amorosos que eu faço sempre dão errado.
Então veja que existe um padrão de repetição aí. Então o que é necessário que você olhe? Ok, de onde vem? De onde vem isso? Por que você está percebendo isso? Que outra coisa que nós falamos muito no TTS, né, na terapia transpessoal sistêmica, é que não existe lei da atração. Existe a lei da percepção. Você percebe as coisas e não você atrai as coisas. Simples. Se a gente comprar um carro, né? Você está com um carro, você talvez não tenha visto nem o modelo do carro, mas se você comprar o carro, você vai ver uma tonelada. Percepção. Mulheres que não estão grávidas, quando engravidam, falam: nossa, quantas mulheres grávidas. Lei da percepção. Não é que você está atraindo mulheres grávidas, você está percebendo mulheres grávidas. Tá, Lilian, mas e o dedo podre? O que isso está dizendo da minha percepção? Uma boa pergunta. Todo dedo podre tem a mesma causa? Ah, uma coisa importante de você entender. Você é uma história única e irrepetível. Ninguém tem o pai e a mãe que você tem. Só seu irmão. Mas o seu irmão vai ter programas diferentes dos seus. Só para você entender que, ao perceber o dedo podre de um, o que leva essa pessoa a perceber, né, a ter esses relacionamentos não funcionais aqui, não é a mesma coisa que leva uma outra pessoa a não ter esses mesmos relacionamentos. Só para entender que cada pessoa é única. Então, dentro do processo terapêutico, não existe receita de bolo, porque cada pessoa que chega para a gente traz uma questão diferente. O dedo podre, se a gente for dar uma olhada aqui nas zonas macro, pode estar relacionado com uma questão que vem dos pais, do relacionamento, da maneira como você viu o relacionamento dos seus pais. Então, tem várias questões que podem levar a isso. Por que é importante a percepção? Para você mudar o padrão. Agora eu entendi. A partir do processo terapêutico, fez sentido para mim que essa minha escolha é porque eu não me valorizava, e eu não me valorizava porque eu não me senti vista pelo meu pai. Um exemplo, tá, gente? Não é todo mundo dentro dessa linha, estou dando um exemplo fictício aqui. E como meu pai não me via, eu procurava nos homens o meu pai. Só que acabava que eu não me valorizava, não valorizava a minha identidade, não valorizava quem eu era. Então, todos que chegavam, tentando, na verdade, me acordar, e eu não percebia isso porque eu não sabia disso, todos que chegavam tentando me acordar, quando eu via, quando eu menos percebia, quando eu achava que era alguém bem, estava lá, repetindo algum padrão. Então, quando você consegue olhar, primeiro, quem é a pessoa mais importante da vida? Algumas pessoas podem me dizer: meu pai, minha mãe, Deus, né? E aí, dentro do processo terapêutico, a gente diz muito para os pacientes: você é a pessoa mais importante. E não tem nada errado com isso. Até porque a gente pensa: é narcisista. É outra coisa, hein? Isso é outra dinâmica, não. Se colocar no centro das atenções e saber o quanto você é importante, não é ser narcisista. É se priorizar e é entender que se você não estiver bem, se você não olhar para as suas questões, as coisas continuarão do jeito que estão, você continuará patinando. Então, se eu localizo, aí você vai ter uma tendência a melhorar suas escolhas. Você vai ter uma tendência a fazer escolhas melhores. E aí, o que foi que aconteceu? O dedo podre caiu, a percepção ficou mais aguçada, você entendeu que você tinha valor e você vai entender que, por ter valor, você merece ter ao seu lado alguém que te faça feliz. E não alguém que pise em você. E não alguém que te maltrate. E não alguém que te faça de pano de chão. Mas se você não para olhar o que te leva a estar nessa não aceitação, é muito provável que você siga com essa dinâmica até morrer. Então, é importante olhar. É importante dar nome. Meu dedo podre se chama tal, está localizado em tal lugar. E a partir de agora eu posso me abrir a novas percepções. Gente, é muito lindo o processo. É um negócio que a gente que tem a oportunidade de estar com algumas pessoas, a gente fica radiante pelas pessoas. Porque outra coisa que a gente entende com muita clareza dentro da linha da TTS,
Nós somos apenas facilitadores, porque dentro de você existe uma farmácia interna da alma. É muito lindo isso, né? Com certeza. E o que acontece quando a gente vai, então, ficando repleto dessas experiências não assimiladas? A gente vai entrar no que a gente chama de estado de hipervigilância, né? Então, a gente tem um outro termo que é muito utilizado dentro da terapia transpessoal sistêmica, que é o grande sistema de imunidade, que também a gente conhece por GSI. E esse GSI, ele é responsável por nos deixar bem, nos deixar fortalecidos. Mas se a gente fica com várias enas, a gente vai então estar com muita adrenalina circulando dentro do nosso corpo. E esse excesso de adrenalina, ele vai fazer o que com a gente? Muito provavelmente vai atrapalhar na questão do nosso sono. Por quê? Porque quando a gente está ali cheio naquela hipervigilância, a gente fica com os pensamentos extremamente acelerados. E ao ficar com esses pensamentos extremamente acelerados, a gente começa a querer resolver coisas à noite. E não tem como, gente, a gente resolver essas coisas de noite. Né? Então, quando a gente fica nesse estado de hipervigilância e a gente fica nesse estresse contínuo, a gente derruba o GSI. E ao derrubar esse GSI, a gente então adoece com muita facilidade, a gente fica achando aquelas pessoas que acreditam que existe alguma influência energética acontecendo, né? Então, o excesso de estresse, ele vai contribuir para que a gente tenha esse desligamento do GSI. Mas a gente tem uma notícia boa para dar para vocês. Esse GSI ele pode ser religado. Basta que a gente encontre essas experiências não assimiladas. E quando a gente encontra isso, o que vai acontecer? A gente pode ter a crise de cura, que eu já falei com vocês, mas logo em seguida, quando você sai daquela situação, você começa a ter uma vida muito diferente. Muito, muito mais leve, muito mais tranquila. E é uma coisa que muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas isso é mágico? Não é mágico. Como a Lilian falou, a gente tem tudo dentro da gente. As coisas elas já estão aqui dentro. Basta que a gente acesse. E por que a gente não acessa, Gustavo? Muitas vezes porque ninguém na nossa família pode acessar. Então é muito comum a gente, de repente, estar tendo um determinado sucesso, e aí chega lá no momento de você dar a grande girada de chave, você, cai. Né? E por que isso? Porque na sua família, ninguém pôde passar daquilo ali. Então é muito importante a gente olhar para tudo isso com muito respeito, eu sempre digo, né? E a gente faz isso no grupo de constelação sempre com muito respeito. A gente precisa devolver essas cargas que não são nossas. A gente precisa devolver essas experiências não assimiladas que muitas vezes a gente herdou dos nossos antepassados. E ao devolver isso, a gente então vai liberar a acetilcolina dentro do corpo. Então é muito bonitinho na sessão, porque às vezes a pessoa chega e ela tá daquele jeito, tá carregada e tal, e muito verborreica às vezes, e naquela agitação toda. E aí a gente vai pro processo. E aí quando termina a sessão, ou às vezes no meio da sessão, a pessoa pega e abre a boca, dá uma bocejada tão grande que você fala assim, olha só, o processo aconteceu, a catarse aconteceu, né? Então é muito legal porque isso às vezes acontece numa sessão. A gente entrar, a gente identificar essa experiência e a gente tratar. Mas a gente tem muitas, Gustavo, com certeza. Todos nós temos, né? Ah, vocês que são terapeutas não têm? Temos também. Né? Não somos só gratiluz, não somos perfeitos, né? Muito pelo contrário, estamos e fazemos terapia constantemente. Porque para cuidar, a gente precisa ser cuidado. Porque a pessoa mais importante sou eu. Né? E isso vale para mim também. Na minha persona não terapeuta, eu preciso de cuidados. Né? Então, só que qual a diferença muitas vezes? É que a gente já sabe o que precisa cuidar. Né? Por conta do autoconhecimento, a gente já sabe. Então quer dizer que vocês resolvem só? Não. A gente precisa de cuidados, né? A gente precisa muitas vezes do olhar do outro, porque até um determinado local a gente vai, mas em outros locais a gente precisa ter alguém de fora olhando. E é muito importante a gente ter essa consciência, não ter medo desse processo, não ter medo de se cuidar.
A gente chega muitas vezes a observar que o pessoal tem muito preconceito. Ah, mas eu não sou doido, né? É verdade, realmente você não é doido. Mas quem disse que você não precisa cuidar da mente? A gente às vezes tem o físico massa, corpo legal, maravilhoso, né? A espiritualidade também, show, né? Nossa, você reza, o pessoal é curado. Mas, gente, se você adoecer da mente, muitas vezes você nem tem força para buscar a espiritualidade e o seu corpo vai definhar, vai padecer, né? Então, a mente ela acaba sendo responsável por por gerenciar todas essas condições da gente. Então, é muito importante a gente tirar um tempo, tirar um espaço na nossa agenda, encontrar o nosso espaço na nossa agenda para cuidar da gente e para cuidar da mente, né? E a gente procurar pessoas que tenham habilitação para isso, né? Ah, mas eu não me dei com a TTS. Ótimo, vamos procurar um psicólogo, entende? É importante que a gente seja cuidado, que a gente encontre aquilo que faz sentido para a gente. Nem todo mundo vai se dar com a TTS, e está tudo bem. E nosso objetivo aqui não é que todo mundo venha para a TTS. A TTS é uma das várias ferramentas que tem para autoconhecimento, né? Mas a gente precisa começar a ter esse cuidado de olhar para o ser humano, de olhar para a gente, de buscar de entender onde estão os nossos traumas, localizá-los, nomeá-los. E se a gente for levar, né, para aqueles que acreditam para o processo bíblico, Jesus já fazia isso. Veja só, quando um cego encontrava com Jesus, o que Jesus perguntava? O que você quer de mim? E aí a pessoa, quando era cega, ela, que eu veja. Entende? Ou seja, ela falava. Então veja a importância do falar. Então eu preciso falar. Qual é a sua dor? Né? Eu brinco muitas vezes que a gente gosta de trabalhar na dor. E o pessoal fala assim, rapaz, vocês são muito perversos. Mas não é perversidade. Né? É porque muitas vezes no seu sofrimento está a sua ena atuando. E a gente sabe disso, mas a gente respeita. É muito comum as pessoas desmarcarem quando elas não estão bem. Quando é uma pessoa que está no início da caminhada, eu não falo nada. Quando é uma pessoa que já tem 5 sessões, já está ali, já tem mais um pouquinho de conhecimento, aí eu falo, olha, talvez esse seja o momento ideal para o seu processo. E de fato é. A gente chega na raiz. Aquele incômodo que você está sentindo é porque você está exatamente na raiz da sua experiência não assimilada, na raiz da sua ena. E aí a gente então tem uma possibilidade muito grande de resolver aquela. Então quer dizer que se eu resolver as minhas enas eu vou ter uma vida muito mais feliz? Vai. Só que você não tem só uma. Mas às vezes a gente resolve uma, que é como o Jordan também costuma dizer, o chefão das nossas enas, e a gente vai viver ali 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sem a necessidade de terapia. Olha que coisa interessante. Às vezes marca uma sessão pontual, porque você sente a necessidade. Ah, rapaz, eu acho que eu vou olhar isso com a terapia transpessoal sistêmica, né? E aí você traz a demanda, a gente faz essa organização. Então, e aí nisso você vai fluindo muito bem na vida, né? Então, se permitam, né? Vamos olhar, vamos ver o que está derrubando esse GSI, vamos consertar esses programas que estão defeituosos, né? Vamos ver tudo aquilo que não serve e jogar para a cloud, jogar na nuvem, deixar lá na nuvem. Tem algumas coisas que a gente não pode tirar da gente, mas a gente pode tirar a força desses programas que muitas vezes eles não são bons para a gente. E potencializar aqueles programas que têm algo bom para a gente. Porque tanto a gente pode trazer as coisas positivas, como a gente pode diminuir a força das negativas. E isso a gente faz no processo terapêutico, né? Então, se permitam, é muito legal.